Meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor, amém? Muito bom estar aqui novamente nessa amada igreja muito querida para mim, de forma especial. Meu avô foi membro aqui por muito tempo em vida, não é? Daniel Pinheiro, minha avó ainda é membro dessa igreja e ele já partiu para a glória, mas nós temos aqui alguém o representando, não é? De forma simbólica, que é o meu filho, né? A irmã falou Samuel, mas é Daniel, e é Daniel Pinheiro, né? O nome dele é Daniel Pinheiro Pontes Estelé, em homenagem ao meu saudoso avô. Eu quero deixar aqui o abraço pastor Dentes, o abraço da terceira igreja para toda a igreja, e também ao pastor Denis, pastor Marcelo da segunda igreja, e o pastor Samuel Muri, que é o meu pastor ali na terceira igreja Batista de São Fidélis. Nós estamos numa caminhada, não é? Do aprender da palavra de Deus. Nós estamos iniciando, terminamos um ano, temos mais 2 anos, mestrado que temos feito em divindade lá em São Paulo. Então que os irmãos estejam orando por nós, nos guardando na estrada, na ida, na volta, nos guardando dessa pandemia, não é? Que Deus esteja guardando as nossas vidas. E eu gostaria então de compartilhar nesta manhã um texto bíblico que se encontra no Novo Testamento, escrito por Lucas, capítulo 24. Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia, você que está aqui conosco, você que está cultuando ao Senhor através da transmissão deste culto, não é? Abre a sua Bíblia então, por gentileza, no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 24, a partir do verso de número 13. Eu farei a leitura do verso 13 até o verso de número 35. Lucas capítulo 24, do verso de número 13 ao 35. Este mês de janeiro eu tenho tido a oportunidade, dada por Deus, de estar pregando em algumas igrejas. E então Deus propôs ao meu coração trabalhar temas sobre o desafio para o ano de 2021. No domingo passado eu estive pregando lá na igreja que congrego, terceira igreja aqui de nossa cidade, e falei sobre o desafio de pregar a cruz, o desafio de pregar a cruz. Nesta manhã eu gostaria de compartilhar então o desafio de entender e crer no Evangelho. E logo mais à noite nós estaremos pensando sobre o desafio de não perder a palavra de Deus dentro da igreja. Então nesta manhã, diante deste tema, eu quero ler o texto, Lucas capítulo 24, a partir do verso de número 13. Esse texto também pode ser encontrado em Marcos, mas de forma muito resumida. Diz assim a palavra do Senhor, a versão que estarei utilizando é a NVI, Nova Versão Internacional. Antes de ler, meus irmãos, apenas por esclarecimento, né? A irmã aqui me tratou como pastor, agradeço o carinho e reconhecimento, mas ainda não foi ordenado, né? Sempre gosto de deixar muito claro, concluí o seminário, tenho caminhado, né, agora no mestrado, mas ainda não fui ordenado. Faremos então a leitura, Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, você pode acompanhar mesmo assentado. Diz assim: no mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou o Senhor. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele.
Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia adiante, mas eles insistiam muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já quase está findando. Então ele entrou para ficar com eles. Verso 30. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus. O Senhor é digno de todo louvor, de toda glória e de toda adoração. Te louvamos, ó Deus, porque nesta manhã já iniciamos o culto ao Senhor, já louvamos o teu santo nome, já dirigimos a ti, ó Deus, as nossas orações. E agora, ó Pai, o meu pedido é que o Senhor então fale aos nossos corações através da exposição da tua palavra. Usa-me, ó Deus, como instrumento em tuas mãos. É no doce e precioso nome de Cristo que oro nesta hora. Amém. O desafio de entender e crer no Evangelho. Meus irmãos, Lucas escreve este Evangelho acerca de Cristo Jesus a Teófilo. Ele então escreve sobre os relatos de pessoas que tinham convivido, que tinham sido testemunhas oculares, que conviveram com Jesus. E ele então conta de forma detalhada, não é? Quando olhamos para os demais evangelhos, vemos que Lucas ele conta de forma muito detalhada, ele é tido como historiador daquilo que Cristo viveu, daquilo que Cristo pôde fazer aqui e pregar aqui na terra nos seus 3 anos de ministério. Lucas então está encerrando aqui o relato sobre Jesus, e ele conta-nos a história de 2 discípulos que não sabemos muito bem quem eles eram, que caminhavam para a direção ou em direção a Emaús. Esse texto só é encontrado em Lucas de forma tão bem aqui minuciosa. Nós temos um pequeno relato dele em Marcos, apenas 2 versículos, mas essa história em Lucas ela é muito preciosa. Ela nos conta, meus irmãos, que no dia da ressurreição do Senhor Jesus, Jesus já havia ressuscitado, já havia tido com aquelas mulheres. Jesus então já tinha deixado a morte, já tinha o seu corpo glorificado. Diz que naquele mesmo dia, esses 2 discípulos, eles então estavam caminhando em direção de Emaús, tristes, cabisbaixos, estavam ali talvez resmungando, não é? O porquê dos últimos acontecimentos com o Senhor, que era o Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, eles estavam passando pelo desafio de entender e crer o que era o Evangelho. E quantos de nós também não passamos pelo desafio de crer e entender, de entender e crer o que é o Evangelho, qual é o sentido do Evangelho, qual é o poder desta mensagem? E primeiro ponto então que gostaria de compartilhar nesta manhã com os irmãos, é que o desafio de entender e crer no Evangelho, quando as circunstâncias da vida parecem estar na contramão das promessas de Deus. Como é desafiador
entender e crer o Evangelho, quando parece que aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que a palavra de Deus nos mostra, aquilo que o Senhor falou, que os profetas falaram nos tempos antigos, parece que vai contra tudo aquilo que estamos vivenciando em nossos dias. No texto bíblico não era diferente. Pense os irmãos, reflitam comigo. Eles caminharam com Jesus, eles ouviram os ensinamentos da própria boca do Senhor Jesus, eles viram milagres. Talvez nós não o sabemos, mas talvez eles tivessem conhecimento do sermão da montanha, aonde o Senhor então falou sobre ali o cidadão do céu, sobre o reino de Deus, sobre um Deus que cuida, um Deus que ama, um Deus que opera, um Deus que traria então um reino de paz, um reino de justiça. E aí, meus irmãos, aquele Jesus que pregava, que curava, que amava as pessoas, aquele Jesus que estava pronto a cuidar das ovelhas perdidas de Israel, ele então caminha para a cruz, ele morre cumprindo-se a palavra do Senhor, e parece então que diante de tudo aquilo que eles tinham ouvido do Evangelho, as circunstâncias naquele momento da crucificação do Senhor Jesus, tiram todo o brilho da fé daqueles dois discípulos. E aí, queridos irmãos, para nós também não é diferente. Nós gostamos tanto, não é? Talvez os mais jovens aqui não vão se lembrar, mas eu tenho certeza que muitos irmãos aqui, irmão Hélio, vai se lembrar daquela caixinha de promessas, né? Agora tem a caixinha de promessa do aplicativo, você pode baixar no seu celular, mas antigamente tinha uma caixinha, né? E aí você tirava lá e só tinha versículo bom para você ler ali, não é? Só tinha versículos de promessas preciosas da palavra de Deus. E aí, meus irmãos, muitas vezes nós nos apegamos ou trazemos à nossa memória de forma turva as promessas de Deus. Muitos ali ainda têm o costume talvez de deixar a sua Bíblia, né? Quem não conheceu uma pessoa que tem a Bíblia aberta e escolhe um salmo, Salmo 89, Salmo 90, Salmo 121, e escolhe ali uma passagem de promessas, uma passagem de vitória, uma passagem do cuidado constante do Senhor. Nós lembramos da palavra de Deus no seu último sermão aos seus discípulos, dizendo: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí, meus irmãos, diante das promessas, nós olhamos para as circunstâncias, para dias de pandemia, para dias de afastamento social, para dias de discussão se a vacina é eficaz ou se não é eficaz, para dias em que olhamos para um prognóstico diante da economia mundial, ficamos preocupados do que será. Olhamos para tantos comerciantes, empresários que foram forçados pela situação atual fechar o seu negócio, e os seus empregados então perderam seus empregos. Quantas famílias perderam sua fonte de renda? Quantas pessoas queridas que amamos, e muitas delas, meus irmãos, homens e mulheres tementes, servos do nosso Senhor, que foram acometidos por esta doença, e Deus os levou. E aí nós então passamos pelo desafio de entender e crer no Evangelho diante das circunstâncias, porque se Deus prometeu estar conosco, por que dessa doença? Se Deus prometeu cuidar do seu povo, por que de tantas dificuldades e lutas? Se Deus é tão bom, se Deus é amor, se Deus é dono do ouro e da prata, por que tantas dificuldades nós temos de enfrentar em nossos dias? E passa então a ser um desafio a entender e crer no Evangelho de Deus. Porém, meus irmãos, nós precisamos sermos alertados pela palavra de Deus a entender que o Senhor disse que todas as suas promessas se cumpririam, e todas são todas. A palavra de Deus nos diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Muitas vezes nós somos levados a fazer uma interpretação que são todas as coisas boas. Mas a verdade é, meus irmãos, que são todas as coisas, as ruins e as boas. A verdade é, e eu ouvi certa frase essa semana, é que você e eu não sabemos a forma que vamos glorificar a Deus. Os amigos de Daniel glorificaram a Deus sendo poupados da fornalha, não é? Mas também Estevão glorificou a Deus sendo apedrejado
diante de Saulo de Tarso. Eu não sei a forma que você e eu vamos glorificar a Deus, mas o que nós não podemos perder é o entender e o crer no poder do Evangelho de Deus para as nossas vidas. Eles queriam, meus irmãos, aqueles discípulos, que nós não sabemos muito bem quem eles eram, eles queriam viver o céu na terra. E o problema é que muitas ditas igrejas e muitos púlpitos que têm pregado palha, têm pregado este Evangelho, que Deus ama, que você pode, e que você pode fazer mais, e que você pode todas as coisas, e que Deus, Ele te dá uma casa, Ele te dá um carro, Ele te dá um emprego. Você, pega deturba a palavra de Deus e diz, está lá na Bíblia, que praga alguma chegará à tua tenda. Então, olha, o coronavírus não vai chegar lá na sua casa, meu irmão. E aí, querido irmão, querido amigo, que cultua conosco nesta manhã, muitos desejam viver e ver a glória dos céus aqui na terra. Mas Jesus disse, vós não sois deste mundo, como eu também não sou. Vós sois peregrinos. Meus irmãos, nós precisamos crer, nós precisamos ver, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela começa a transformação e o operar dela aqui neste mundo, mas nós só vamos desfrutar das glórias celestiais no próprio céu, na eternidade. Desejavam, meus irmãos, viver o céu na terra. Eles conviveram com Jesus, ouviram os seus ensinamentos, mas mesmo assim estavam com a sua fé no Senhor em xeque. Quantos nessa manhã, nós não sabemos, estão talvez no leito do hospital, estão como a irmã, no início do culto aqui ela disse, deposite aos pés do Senhor alguma circunstância diversa que esteja passando. Eu não sei o que o irmão tem vivido, mas talvez quando os irmãos aqui estão enfrentando lutas, e diante dessas lutas talvez já nos perguntaram diante do Senhor, Senhor, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com os meus irmãos? Por que isso está acontecendo próximo a mim? E a verdade, meus irmãos, que quando o nosso entendimento e a nossa fé não estão em consonância com a verdadeira revelação das Escrituras, ficamos desanimados e desesperançados quanto ao poder de Deus para fazer e para realizar. Aqueles homens estavam caminhando para Emaús. Jesus vai até eles. Jesus começa a caminhar com aqueles discípulos, mas os seus olhos foram encobertos. E aí eles começam a relatar ao Senhor, Senhor, como é difícil, como os dias têm sido tão difíceis. Por quê? Porque parecia que as circunstâncias tinham frustrado as expectativas de cada um deles no Senhor. Porque as expectativas daqueles homens eram para o agora e não para a eternidade. Paulo vai nos alertar sobre esse perigo em sua carta aos Coríntios, quando ele vai dizer então, que se esperamos em Deus somente para esta vida, miseráveis homens que somos, devemos esperar no Senhor para a eternidade. E aí as nossas expectativas, aqui o Senhor vai me dar, o Senhor vai curar, nós vamos orar e o Senhor vai curar aquele irmão. Deus pode curar, mas se for para a glória levar aquele irmão, Deus vai levar. Eu costumo brincar lá com os jovens lá na terceira igreja, geralmente aniversário, o pessoal gosta muito de ler o Salmo 116, começa no verso 12, e lê até o 14, A gente, se pudesse, tirava o 15, porque ele começa, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, E pagarei os meus votos ao Senhor, tomarei o cálice da salvação, e aí vai, é bênção, é palavra de Deus, a gente ora. Aí no verso 15, o salmista ele diz assim, e preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Eu falo, peraí, eu nunca li isso na Bíblia, não, vou até ver se está isso mesmo lá, Preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Meus irmãos, o tempo áureo da vida cristã não será aqui neste tempo, neste mundo. O tempo áureo da vida cristã será na eternidade com o Senhor.
nós precisamos entender e nós precisamos crer no Evangelho, mesmo diante das circunstâncias. Aqueles homens queriam um Jesus rei, não para a eternidade, não para uma glória futura, não para bênçãos celestiais, mas eles queriam um rei que viesse então e tomasse o poder de Roma e colocasse Israel novamente como centro político daquele tempo. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para muito mais, porque tudo que está aqui há de passar, mas aquele que confia no Senhor há de permanecer por toda a eternidade. Mas ainda, meus irmãos, pensando sobre o desafio de crer, de entender e crer no Evangelho, podemos ainda pensar no segundo ponto, que o desafio de entender e crer no Evangelho, diante da cegueira espiritual. Você está com sua Bíblia aberta? Lucas 24, verso de número 16, diz assim: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Aqui nós temos uma questão teológica muito interessante, discutida e debatida. Um primeiro ponto que nós devemos considerar, e cremos dessa forma, e o próprio Jesus disse, é que ninguém conhecerá o Senhor se o Pai não vos revelar. Então é possível sim que o Senhor, naquele primeiro momento, para os ensinar uma lição, não se revelou a eles, como fez em outras oportunidades. Mas certo é também, meus irmãos, que a falta de crer e entender no Evangelho de forma verdadeira e eficaz cega os olhos e nós não enxergamos o Senhor. E eu entendo desta forma. A dúvida e a incredulidade que levaram aqueles homens ao desânimo, a dúvida e a incredulidade que levaram aqueles homens a não crerem. E então, meus irmãos, eles, mesmo diante dos fatos que comprovavam aquilo que haveria de acontecer com o Senhor, passou a ser pedra de tropeço para eles, porque Jesus não escondeu. Jesus pregou as boas novas? Pregou. Jesus pregou sobre as promessas? Pregou. Só que ele pregou sobre todas as coisas, e em sua mensagem ele disse que o Filho do Homem, o Filho do Homem, ser morto, entregue aos líderes de Israel, ser crucificado e seria então ressurreto no terceiro dia. Aqueles homens tinham conhecimento disso, aqueles homens conheciam a palavra de Deus, mas diante da incredulidade, diante das adversidades, aquilo que poderia, na verdade, mostrar que a palavra de Deus estava se cumprindo, fazia o efeito contrário. E aí parecia então que na verdade a palavra de Deus e tudo aquilo que o Senhor pregou e tinha feito, tinha ido por água abaixo. E aí, meus irmãos, quantas vezes os nossos olhos espirituais estão fechados? Quantas vezes nós não conseguimos enxergar que a palavra de Deus se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir? Quantas vezes nós não enxergamos que o Senhor é o Senhor da história, Ele está conduzindo todas as coisas, e esta pandemia está sob a direção do plano eterno de Deus. É certo que não entendemos muitas vezes o porquê, mas nós precisamos confiar no Senhor, que Ele está conduzindo a história. Jesus foi um mestre maravilhoso, ele nunca enganou os seus discípulos, ele nunca foi um mestre coach de mensagens tão suaves e motivacionais, mas ele contou aos seus discípulos toda a verdade. E em Mateus capítulo 24, os irmãos conhecem, quando eles então estão saindo do templo, e eles estão admirando o templo, eles estão com o Senhor Jesus, que é o próprio templo do Senhor, e eles estão admirando o templo físico, e eles estão olhando para a reforma do templo, e ali Jesus então diz o seguinte: olha, não fiquem admirados, porque não vai ficar pedra sobre pedra. E aí Jesus começa então a falar para eles, a pregar para eles, sobre os sinais do fim dos tempos. E ele começa a dizer: antes que o Filho do Homem venha, antes que você desfrute de paz, antes que você desfrute de justiça, antes que você desfrute daquele local onde não haverá mais lágrima, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais sofrimento, haverá e acontecerá sinais.
E estes sinais, meus irmãos, creio eu, pela palavra de Deus, que nós estamos vivenciando diariamente. O Senhor Jesus está voltando, e a igreja do Senhor precisa estar pronta. Ali Jesus vai dizer que haveria guerras e rumores de guerras, doenças, pestes, terremotos, catástrofes naturais e tantas outras coisas o Senhor vai colocando, até a vinda do anticristo, aonde então haverá de se iniciar a consumação de todas as coisas. Queridos irmãos, entender e crer no Evangelho é um desafio para aqueles que estão com os seus olhos espirituais fechados. O Senhor estava do lado daqueles homens, mas eles não enxergavam o Senhor. Cuidado, porque se Deus prometeu, se o Senhor prometeu estar conosco, Ele está ao nosso lado nesta manhã, amém? Mas abre os seus olhos para enxergar o Senhor. Abre os seus olhos e creia que o Senhor está aqui. Mas esse texto, meus irmãos, ele é maravilhoso porque ele tem uma transição. Jesus vai ter com esses discípulos, Jesus está caminhando com esses discípulos. Jesus, ele é maravilhoso, e eu entendo que o Senhor, ele tem um senso de humor santo maravilhoso, porque a pergunta que ele fez aos discípulos me lembra a pergunta de Deus a Adão e Eva no jardim, não é? Se Deus sabe de todas as coisas, se Deus vê todas as coisas, se Deus sabe o que você e eu pensamos, porque Ele sonda os nossos corações, aí a gente lembra lá do Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, Adão, aonde você está? Será que Deus não sabia onde cada um estava, meus irmãos? Parece até eu brincando de esconder com meu filho, né? Ele esconde embaixo da mesa e fica com a metade do corpo para fora, aí a gente vem, né, brincando com a criança, aonde está Daniel? Não, onde está Daniel, né? Mas a verdade é que nós temos um Deus misericordioso, um Deus que Ele sabe que nós erramos, e Ele está dizendo para você: olha, conta a história de novo, porque eu quero ouvir da sua boca que você reconhece que errou. E Jesus está fazendo isso com aqueles discípulos. O que vocês conversam, o que vocês discutem? E eles então acham que o Senhor não sabe, e você não sabe, você é o único que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. E eles relatam, meus irmãos, que Deus maravilhoso, que Jesus amoroso, que Jesus paciente, que Jesus que caminha em busca do seu discípulo mais simples. Eu gosto muito desse texto porque os 11 estavam lá em Jerusalém. Nós temos um nome aqui, Cleopas, mas não sabemos quem era esse camarada, não sabemos quem era o outro. Alguns dizem até que era o próprio Lucas, mas isso é pura especulação teológica. Mas certo é, meus irmãos, que não era ninguém que tinha um nome ou que teve uma história tão diferente assim na Bíblia. Mas Jesus vai em busca daqueles homens. Jesus vai em busca de pessoas simples como você e eu. Você pode não ser um professor da escola bíblica dominical. Você pode não ser um pregador. Você pode não ser alguém que canta no louvor. Isso não quer dizer nada diante do Senhor, porque todos estamos aqui para servi-lo, cada um com o seu dom. Mas você, de forma pessoal, pode se colocar numa posição inferior, porque você se coloca, não porque o Senhor o coloca, mas creia que o Senhor está em busca da sua vida. E esse texto então dá uma reviravolta, porque Jesus então, diante de tudo aquilo que eles disseram, Jesus diz o seguinte: como vocês são tardios em entender a palavra de Deus. E o que o Senhor faz? Ele começa a esclarecer desde os profetas antigos, desde Moisés, tudo aquilo que a Escritura dizia a respeito dele. E quando a palavra de Deus é pregada na sua totalidade, meus irmãos, quando a palavra de Deus é exposta, ensinando aquilo que a Bíblia diz, não aquilo que psicólogos dizem, não aquilo que coaches dizem, não aquilo que pessoas dizem, mas aquilo que a Bíblia diz, que Deus disse. Quando há entendimento, quando o Espírito Santo de Deus abre os seus ouvidos para ouvir o Evangelho de Deus, acontece uma transformação. E o texto então diz o seguinte, que o desafio agora foi vencido. Quando vencemos o desafio de entender e crer no Evangelho,
o coração arde diante da palavra de Deus. Confira comigo no texto bíblico, Lucas 24, no verso 32 diz: perguntaram-se uns aos outros, um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O Evangelho, meus irmãos, é o poder de Deus. Aprove Deus salvar pela loucura da pregação. O Evangelho de Deus, a palavra de Deus pregada de forma fiel, ela é como uma espada de dois gumes. E ela penetra no coração do homem. E ela destrói o coração de carne. E ela é capaz de transformar, ela destrói um coração de pedra. E ela é capaz de transformar no coração de carne. A palavra de Deus, meus irmãos, quando vencemos o desafio de entender, de crer, ela arde em nossos corações. Tem gente, sei que aqui não tem gente dessa forma não, mas tem gente, eu conheço pessoas, ditas cristãs, que às vezes ouvem uma mensagem, vem para o culto, fica aqui, passa um tempo aqui, o cara pensa no zap, o cara pensa no problema que está passando em casa, o cara chega aqui e vai analisando se o pastor falou uma palavra errada ou não, o cara entra daqui mal-humorado, sai mais chateado ainda. E a palavra de Deus não ardeu no coração dessa pessoa. Mas nesse mesmo culto, às vezes a pessoa que está do lado desse irmão sai e vira para ele e fala assim: que culto maravilhoso, Deus falou o meu coração. Porque a palavra de Deus usa uma figura muito interessante para isso. A mesma chuva que cai sobre a terra que produz, cai também sobre a terra que não produz. Nós precisamos estar com os nossos corações preparados para entender e crer no Evangelho da cruz, para crer e entender naquilo que o Senhor quer nos ensinar, para crer e entender que Deus tem grandes coisas para fazer através de nós. É o poder do Evangelho que transforma, que cura e que faz arder em nosso coração. Como é bom quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, fazemos o nosso devocional diário, nós oramos e sentimos assim: o Senhor falou ao meu coração. Mas ainda, meus irmãos, uma penúltima lição nessa transição é que quando vencemos o desafio de entender e crer no Evangelho, ansiamos por estar em todo o tempo na presença do Senhor. No verso 28 e 29, diz que o Senhor então fez como se fosse passar adiante, após explicar todas as coisas. E aqueles homens disseram: o que, Senhor? Já é tarde, fica conosco. Ainda verdade é que ainda não sabiam que era o Senhor Jesus, mas pelo arder no seu coração das palavras que foram ensinadas naquela caminhada, eles então clamaram: fica comigo, fica conosco, Senhor, não se vá adiante, fica conosco. Eu me lembro de João Batista, lá no Evangelho de João, nos seus primeiros capítulos, quando ele batizava e ensinava sobre a vinda do Messias, e então, após batizar os seus discípulos, ele está falando sobre Jesus, e Jesus está passando, e o texto diz que ele aponta para Jesus e diz: este é o Messias que vos tenho anunciado. E diz o texto que aqueles homens, eles deixam João Batista, eles vão em direção de Jesus, e eles chegam lá, e eles querem ficar aonde o Senhor estava. Senhor, aonde o Senhor está pousando? Porque eu quero ficar com o Senhor. Quando nós entendemos, quando nós cremos no Evangelho, meus irmãos, nós queremos todo instante estarmos na presença de Deus. Não é só no domingo, não é só no culto de oração, não é só no culto doméstico, mas é em todo tempo. Em todo tempo. E como nós precisamos aproveitar o tempo, porque os dias estão cada dia passando mais rápidos. E nós precisamos então aproveitar o tempo e buscar a presença do Senhor de forma constante, através da vida devocional, da leitura da Bíblia, da oração, dos cânticos, do compartilhar da palavra e aproveitando cada oportunidade. Permita-me contar uma experiência do dia de ontem. Nada de extraordinário, mas
eu tenho buscado aproveitar o meu tempo. Coloquei isso diante de Deus na virada do ano. Senhor, eu preciso aproveitar melhor o meu tempo. Eu sou uma pessoa um pouco enrolada, irmão Flávio. E eu preciso então colocar melhor as minhas prioridades no papel. E aí, eu estava ontem, cheguei do serviço, trabalho por escala. A esposa já mandou, uma listinha para a gente comprar lá, para as coisas que estavam faltando. Fui até o mercado. E agora com essa questão da pandemia, você fica naquela, distanciamento do cara da frente, parece que a fila, você nunca chega naquele caixa, Parece que Jesus volta, mas você não chega. E aí eu estava com o celular na mão, geração ligada no celular, e aí você fica ali, vou para o Instagram, vou para o Face, Eu falei assim, não. Eu vou ler a palavra de Deus, porque Deus nos deu essa benção de ter o aplicativo da Bíblia, você pode colocar no seu celular. E eu fui ali, e enquanto estava na fila, eu pude ler, quase por completo, ali o livro de Jonas. E fui para casa pensando, para casa meditando, naquilo que Deus fez na vida de Jonas. Nós precisamos, meus irmãos, aproveitar o tempo, porque os dias são maus. O tempo que você perde não está na presença de Deus. Satanás, ele está trabalhando para que você deixe de estar na presença de Deus. Então, vença esse desafio e busque estar na presença de Deus de forma constante. E por último, meus irmãos, ainda diante dessa transição na história, quando vencemos o desafio de entender e crer no Evangelho, os nossos olhos espirituais, outrora fechados, agora são abertos. O texto nos diz no verso 31 do capítulo 24: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Aqueles homens tiveram seus olhos fechados, eles não reconheceram no primeiro momento quem era Jesus, mas após entender a palavra, entender o propósito de Cristo que passava pela cruz e pela ressurreição, entender que Deus estava conduzindo a história do seu povo diante das adversidades e circunstâncias, eles então tiveram seus olhos abertos e eles viram que o Senhor estava ali. Querido irmão, querido amigo, clame ao Senhor que abra os seus olhos, porque o Senhor está aqui nesta manhã. O Senhor está na sua casa. O Senhor está na sua vida. Mas como Ele fez com aqueles homens, Ele não forçou ficar, Ele não forçou repousar com aqueles homens, mas Ele esperou aqueles homens dizerem para Ele: Senhor, fica conosco. Em Apocalipse, quando o Senhor escreve à igreja, Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, o Senhor entra, Ele ceia e faz morada. Mas se os seus olhos espirituais continuarem fechados diante da exposição da palavra de Deus, se o seu coração continuar frio diante da palavra de Deus, o Senhor não arromba a porta do coração de ninguém. E aí, meus irmãos, nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos para, primeiro, ver que o Senhor está próximo de cada um de nós. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Segundo, precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos para ver que o Senhor está operando em nós e através de nós. Seja no Covid, na vida do irmão Marquinho, ou não no Covid da irmã Rose, Deus está operando na vida desses irmãos. E Deus está operando na sua vida e através de você. Precisamos ter os nossos olhos abertos, meus irmãos, porque precisamos estar preparados, cada um de nós, para entender que o curso da história deste mundo está em passos largos à consumação de todas as coisas. Jesus está voltando. E a igreja do Senhor precisa estar com os seus olhos abertos. E eu quero concluir nesta manhã com 4 lições bem objetivas para a sua e para a minha vida. Primeiro, que cada um de nós
possa vencer esse desafio de entender e crer no Evangelho salvador e transformador de Cristo Jesus. É um desafio, meus irmãos, é um desafio. Humanamente é um desafio. Não existe lógica racional que possa explicar a fé. Certa vez ouvi do saudoso pastor Russell Shedd no congresso, que tive a oportunidade de estar com ele, homem simples, homem de Deus, e certa oportunidade do debate, alguém perguntou: pastor Russell Shedd, como posso provar que aquilo que está na Bíblia é a verdade? Pastor Russell Shedd é um homem muito simples. Ele disse assim: querido irmão, se você ler a Bíblia, se você entender a Bíblia, se você viver aquilo que está na Bíblia, se ela não mudar a sua vida, tudo aquilo que está ali é uma mentira. Mas isso não vai acontecer. Irmãos, que vençamos esse desafio de entender e crer no Evangelho. Segundo, que as nossas expectativas do Senhor não sejam as expectativas de homens aqui terrenos, mas sejam expectativas de um verdadeiro cidadão do reino dos céus. Qual é a maior honra de um súdito? É estar aos pés do seu rei. Que o nosso maior sonho seja estar aos pés do Senhor Jesus na glória. Terceiro e por penúltimo, que os nossos olhos espirituais sejam abertos para contemplarmos as ações poderosas do Senhor. Deus está operando. Eu às vezes não entendo. Eu confesso, irmãos, que às vezes eu não compreendo algumas coisas que eu vivencio, mas eu creio o seguinte: Deus está operando. Deus está operando. E por último, uma frase de um teólogo que gosto muito, o Ibers, que diz: que possamos ter os olhos abertos para vê-lo, um coração aberto para receber a palavra e lábios prontos para contar aos outros o que Jesus nos disse. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é Deus. Graças te damos porque o Senhor é Deus. Nós somos pó, mas nós somos obras das tuas mãos. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor já deu o privilégio de muitos aqui, talvez na sua totalidade, de serem chamados filhos do Senhor. E diante deste título, diante, ó Deus, desse participar da família do Senhor, que o Senhor nos ajude a vencer o desafio de entender e de crer no Evangelho salvador e transformador do Senhor Jesus. Abre os nossos olhos, pois queremos ver. Revela no Senhor a sua presença hoje nas nossas vidas. Faz-nos, ó Deus, enxergar que diante das circunstâncias adversas, o Senhor está operando em nós e através de nós. Permita-nos, ó Deus, diante dos nossos olhos da fé abertos, contemplarmos a Tua glória, ansiarmos pela Tua glória e compartilharmos da Tua glória. Pai, o meu clamor ao Senhor, o meu rogo ao Senhor neste dia, nesta manhã, pela vida desta igreja, pela vida, ó Deus, dos irmãos e amigos que estão cultuando conosco tantos quilômetros de distância, é que o Senhor faça morada em nossos corações. Que o Senhor tome todo o espaço do nosso coração. E que durante este dia, o Senhor nos faça lembrar destas palavras, das Tuas promessas, que nos fazem, ó Deus, ter esperança mesmo diante de dias sombrios. Porque aonde está o Senhor, existe luz. Aonde existe luz, existe direção. Aonde existe direção, existe vida e esperança. Abençoa esta igreja, Senhor. Abençoa, Deus,
os irmãos, do mais novo ao mais ancião. Abençoa os ministérios que o Senhor quer usar neste ano na vida desta igreja, para a glória do Senhor. Abençoa, Deus, irmãos e irmãs que assumiram cargos, que assumiram, ó Deus, liderança. Dá a eles visão, dá a eles coragem, dá a eles, ó Deus, intrepidez, ó Pai, diante deste mundo mau, para ganhar almas para o Senhor. Abençoa a vida do teu servo, filho teu, pastor Denis, irmã Lilian, que está aniversariando, seus filhinhos. Abençoa o ministério do teu servo aqui nesta igreja. Sustenta onde quer que ele esteja, e que as boas mãos do Senhor estejam sobre a vida do teu servo. Dai-nos, ó Pai, um dia em tua presença, e continua a falar o nosso coração. É minha oração ao Senhor, no doce, augusto e precioso nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa.